E não precisa ser muito inteligente para saber que esses atos de Brasília agora, esse ato terrorista, alguns jornais eles ficam dando como se fosse uma coisa simples. É claro que isso não é uma coisa simples, foi uma coisa extremamente grave. E é sim terrorismo. Terrorismo, é isso que é, tá? Mas eles tentam configurar isso como não, foi só uma tentativa e coisas desse tipo, entendeu? E nós tínhamos dito aqui nos nossos vídeos que aquele ato, obviamente, né, aquele ato terrorista do George Washington Oliveira, não era uma coisa isolada. Aquilo foi arquitetado à frente do quartel-general do Exército em Brasília. Ele, inclusive, conseguiu os explosivos ali. É óbvio que isso é uma rede subversiva se instalando no país todo. É óbvio que é isso. Então, a gente tinha falado isso nesse vídeo que nós estamos comentando agora. E é o que está aqui no Brasil 247. Terroristas bolsonaristas planejam atentados em várias partes do Brasil. É isso. Você que votou em Bolsonaro tanto em 2018 quanto agora era isso que você queria? Não. A instituição de um movimento subversivo terrorista, que o diálogo deles é bomba, é atentado contra as pessoas, contra a vida. Era isso? Sim, era isso que você conseguiu. E aí seguimos. Atentado orquestrado em Brasília pelo tal do George, o que foi preso, foi a primeira de uma série de ações planejadas por terroristas bolsonaristas. Ou seja, o movimento bolsonarista, que nunca foi um movimento pacífico, sempre foi um movimento violento. E claro que isso foi instigado por um homem violento, por um homem amoral, na minha opinião, que é chamado Jair Messias Bolsonaro, que agora não abre o bico para falar absolutamente nada sobre isso que está acontecendo nesse momento, além de não agir em momento nenhum também. Nem ele, nem o ministro da Justiça dele. Os dois estão mudos e calados, simples assim. Como se nada tivesse acontecendo. Você que votou e você que queria ordem e progresso, não era isso? Não é isso que está escrito na bandeira brasileira? Era essa ordem e progresso que você queria? Era isso? Era isso que você esperava? Atentado orquestrado em Brasília foi a primeira de uma série de ações planejadas por terroristas bolsonaristas. Eu já tinha falado isso aqui. Precisa ser muito inteligente para saber disso. 247 há fortes indícios de que terroristas bolsonaristas planejam atos violentos em várias partes do país, informa o blog do Vicente no jornal Correio Brasiliense. Olha que o Correio Brasiliense é um jornal sério pra caramba. Veja, trocas de mensagens cifradas na Dark Web, ou seja, aquela web que é usada por criminosos, tá? E mesmo no Telegram apontam para movimentos anormais no país com o intuito de tentar impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023. Os diálogos vêm com alertas para todos se prepararem para meses de forte confusão, sobretudo em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, escreve o repórter Vicente Nunes. Talvez você esteja se perguntando, mas por que especificamente São Paulo e Rio de Janeiro? Também precisa ser muito inteligente para saber que a razão são os dois estados aonde venceram governadores aliados de Bolsonaro, não é? Leais a ele, inclusive. Aqui o Rui Castro, e em São Paulo aquele pseudo-paulista lá também. Precisa, que agora está recheando São Paulo de fascistas lá no seu governo? Não, né? E é justamente aonde eles querem fazer a maior parte, pelo que a matéria coloca, desses atos. Por quê? Porque certamente eles esperam um conluio generalizado. Então, você que não tem nada com isso, que simplesmente acreditou em Bolsonaro, você esperava que a coisa fosse descambar para isso? Não, né? Não esperava. Não, eu não esperava isso. Né? Até porque mais de 50% dos próprios bolsonaristas, ou seja, dos que votaram em Bolsonaro, não bolsonaristas, são radicalmente contra esses atos golpistas e querem que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. E 75%
de todo o público, agora em recente pesquisa, condena e quer punição para essa gente de forma exemplar. Tá? Então, é assim, é o Brasil que nós estamos recebendo de Bolsonaro. Destruído economicamente, uma bagunça generalizada, corrupção generalizada para tudo quanto é lado, um presidente que cometeu uma série de crimes, e eu digo cometeu uma série de crimes porque ele está em curso em vários processos, não é? Em vários processos. Não é? Ele é acusado de vários e vários processos criminais, de várias violações ilegais à Constituição e tudo mais. E agora, pelo que consta, no dia 28, ele está se preparando para zarpar do Brasil. O filho Carlos já foi embora agora no dia 24, ou seja... mas por que será que ele está se mandando agora antes da posse do Lula? A razão é muito simples, minha gente. A partir do dia 1º de janeiro, com a posse do presidente Lula, qualquer juiz de primeira instância pode mandar prender Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado. Qualquer um. Qualquer juiz federal. E aí, ele não quer correr esse risco. Então, vai por tempo indeterminado, parece, né, é o que consta, o que foi veiculado, inclusive nós publicamos aqui, para um resort de luxo nos Estados Unidos, que é um resort de Trump. Tá? Ou seja, vai se pirulitar enquanto essas pessoas aqui, elas vão ser indiciadas, vão responder processo, vão parar atrás das grades. Tem a opção dele já sendo preso nesse momento, o Eustáquio, recebeu ordem de prisão de novo, vai pegar uns bons anos. Tá? E ele lá, no bem bom, atiçando essas pessoas aqui de uma forma apátrida, anti-Brasil. É isso que ele está fazendo. Na verdade, esse homem sempre foi uma lástima. Só o povo brasileiro, pelo menos a metade, mais ou menos, que ele recebeu 58 milhões de votos, é que não viu isso pela segunda vez e ainda votou nele. E graças a Deus, ele perdeu. Graças a Deus, ele perdeu. É isso, meus amigos.